Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que alegria poder estar aqui nessa noite para participar desse culto abençoado de Deus, né? Desde o princípio do culto, nós adentramos aquelas portas, nós podemos contemplar o Pairá, a presença, a Shekinah de Deus aqui neste lugar, sem demagogia nenhuma, precisava de oportunidade da palavra de Deus, mas já sairia aqui saciado do que Deus já tem falado e operado neste ambiente. Fico muito feliz, louvo a oportunidade, sabendo que a oportunidade ela vem seguida de compromisso e responsabilidade também. Obrigado. Glória a Deus, que a palavra é de Deus, né? Costumo dizer que nós temos que estudar toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, mas no quesito pregação, nós se preocupamos de buscar uma direção da parte de Deus, porque só Deus verdadeiramente Ele pode dar o diagnóstico da igreja, do povo que Ele preparou para que estivesse aqui, para ouvir uma palavra da parte de Deus. Então por isso eu peço para Deus, para que eu não venha permitir eu me render aos meus sentimentos, às minhas emoções, mas que seja somente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Agradecer ao pastor Luiz, em nome de Jesus, por confiar na tribuna. Que Deus abençoe a tua vida, tua esposa, os pastores dessa casa, os obreiros, os irmãos que se faz presente. Quem crê que Jesus tem uma palavra revelada ao nosso coração, em nome de Jesus de Nazaré. Então, se você tiver uma Bíblia em seus cuidados, abra comigo no livro do Atos dos Apóstolos. Obrigado, irmão. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12. Quem crê que Deus deu essa palavra aqui agora no altar? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do seu versículo 13 e o 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Glória a Deus. Que a igreja possa continuar com alegria, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque ninguém come de boca fechada, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam o nome de Jesus? Versículo 13 diz assim: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, glória, anunciou que Pedro estava à porta. Eu vou ler o versículo 14 novamente. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, teu servo já orou nesta noite, mas nós oramos, meu Pai querido, dando continuidade, que crendo que quanto mais oração, mais poder, graça, direcionamento do teu Espírito Santo. Eu me humilho debaixo das tuas potentes mãos, Senhor, declarando diante da tua igreja que sou dependente do teu Espírito, para ministrar a tua palavra que é viva, eficaz, poderosa para fazer um grande efeito em nossas vidas hoje. Prepara o nosso coração, Deus, assim como o Senhor preparou o coração de Lídia, quando essa prestava atenção que Paulo pregava, e assim gerou salvação para ela e para a sua casa. E se porventura existe alguma distração do inferno, alguma força maligna, algo que não provém do Senhor, alguma barreira na dimensão espiritual, que seja despedaçada agora no nome de Jesus. Acampa os teus anjos, Pai, com a espada desembanhada, na tribuna, na nave da igreja, na porta da igreja, dando livramento, Senhor da glória. Nós queremos que é noite de resposta da parte do Senhor, de restauração, e tudo que o Senhor tem, meu Pai,
para a tua igreja. Usa a minha vida como veículo e dirige, conduz conforme a tua vontade. A glória do teu nome nos trazendo sensibilidade ao teu Espírito nesta noite, para a glória do teu santo e glorioso nome. Isso a igreja acredita. Amém. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra muito bem conhecida das Escrituras Sagradas, qual se encontra lá dos apóstolos, relatado pelo doutor Lucas, um dos companheiros de Paulo. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos vai relatar quando a igreja ela vai receber a promessa do Espírito Santo. Nós dizemos que é a inauguração da igreja, quando o povo, os discípulos, os 500 irmãos que foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus de Nazaré, eles recebem uma ordenança da parte de Jesus. Só que essa ordenança ela vai vir em seguida de uma condicional. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E antes de Jesus ascender ao céu, a Bíblia diz que Jesus ele vai impor uma condição para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E nós sabemos, estudando a Bíblia, que passado 10 dias após Jesus ascender ao céu, o Espírito Santo ele vai descer nos cenáculos no dia de Pentecoste. Você sabe a história, a casa vai se encher, os discípulos vão se encher. Só que agora já não é mais 500 irmãos, são 120 irmãos que estavam reunidos, unânimes em oração, esperando a promessa que viria do céu. E a Bíblia diz que todos são cheios. Os irmãos começam a falar em línguas estranhas. Aquela voz começa a ecoar para Jerusalém, ajudando assim uma multidão. Uns que estavam no ambiente zombavam da situação que estavam vendo. Outros já ficaram confusos porque não conseguiram entender. Só que Pedro, tomando a palavra, cheio do Espírito de Deus, disse: meus irmãos, isso que vós vês no dia de hoje, o que está acontecendo aqui, uma promessa que Deus deu através do profeta Joel. Você sabe a história, irmão, que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. E naquele dia a Bíblia diz, pela pregação de Pedro, uma pregação cristocêntrica, pregando acerca da morte, da ressurreição, da ascensão e da volta de Cristo. A Bíblia diz que quase 3.000 almas se agregaram naquele dia. Que coisa boa, quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, e quando a mensagem vem do trono do Senhor, isso gera resultado da parte de Deus. Queime Lamancha da súbia. E Deus nos dias de hoje ainda possa levantar homem como Pedro, e o Espírito Santo possa voltar a agir, trabalhar através da pregação, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até que dá subir na cama sélvia. Meu Deus, é só a introdução, mas Deus já está pedindo para me parar aqui, irmão. Ai, barra subidique, porque está lá passando da cadarépia. Tem muito aqui para face. O homem a subir a tribuna que não tem compromisso com a palavra de Deus. Na câmara subir, e mesmo assim que é resultado. Darei pitacácia. Homens que muitas vezes querem usar o nome de Deus, irmão, dizendo que Deus está falando, está fazendo, e Deus está no céu, estou fazendo nada. Nada. Ai, te queime plácia. Homens que têm mais compromisso com o público, com a multidão da igreja. Meu Deus. Tá canarapa chebe de quepia. Meu Jesus. Eita Deus. É porque o evangelho é simples, irmão.
Deus usa cada um do jeito que Ele quer, mas vai do teu jeito, com as características que Deus te deu, irmão. Ai, cada Shelbia, homens e mulheres foram levantados por Deus para cumprir a vontade dEle. E Pedro não se intimidou, irmão, em meio à zombaria do inferno que estava vindo na boca daqueles homens. Ele se posicionou, não puxou esboço, não puxou palavra preparada, não preocupou que o povo ia dizer, ou ia pensar, mas falou: isso é o Espírito de Deus que desce no meio de nós, que enche a pachépia. Adei te câmbio. Meu Deus! Eu não estou pregando quem prega com esboço, não, irmão. Que tem homens e mulheres de Deus que ora, busca de Deus, Deus dá a mensagem e prepara o esboço, coisa linda. Mas tem pessoa que não está mais preocupado com o que Deus quer falar com a igreja, irmão. Tem pessoa que está subindo a tribuna, está pregando a sua mensagem, não a de Cristo. O Brasil precisa escutar isso. Não é, pastor? Pastor é pastor de igreja, sabe como é que é. Está difícil, irmão, de confiar a tribuna. Pessoas estão esquecendo qual que é o propósito do evangelho. A Bíblia diz que pela pregação de Pedro, os povos compulsivos em seu coração. Pedro não precisou fazer o apelo, não. Foi o povo que perguntou: irmão, o que nós devemos fazer para ser salvo, para fugir dessa ira de Deus, do juízo que já está por vir? Aí Pedro falou: não, é simples. É só você crer no nome do Senhor Jesus, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, que respeita a voz e a vossa geração. E essa promessa se cumpre até no dia de hoje, você crê? Deus quer encher crente. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai agregar quase 3.000 almas. O batizador está na casa, igreja. Só para a gente ficar, o batizador está na casa. Quem que é o batizador? É Jesus. João Batista falou: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de agachar para tirar a sandália dos pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o batizador está na casa. Se você tem sede, você vai sair daqui cheio dele. Redemiu Radarassúbia. E agregou quase 3.000 almas. A igreja começou a crescer. E Pedro, ele continuou orando. Ele continuou na comunhão, pregando a palavra de Deus, operando milagre no nome de Jesus. Só que quanto mais a igreja crescia, começava a incomodar. Incomoda, irmão. Porque a igreja de Cristo, não posso falar a verdade, a igreja de Cristo está na terra para incomodar mesmo. Ai, tequébia. A igreja de Cristo não é tímida nem covarde, não. A igreja de Cristo veio para se manifestar, para incomodar o inferno, a sociedade, para subir. Você viu o que o pastor falou? Do avivamento aqui. O avivamento trouxe influência na economia, na criminalidade, na prostituição. Isso que é avivamento. Avivamento não é nós ficar escondido em 4 paredes, falando língua e rodando dentro da igreja, não. Eita, pastor, você não é? Sou pentecostal até o tutano, por isso eu tenho autoridade aqui para falar. Mas a igreja não precisa ficar tímida daquela porta para dentro, não. A igreja tem que agir com ousadia, porque o mais poderoso está comigo e contigo, irmão. O mais perigoso aqui é o crente, não é quem está de lá para cá, não. Porque aqui a mão de Deus está sobre esse lugar. E a igreja começou a incomodar. Só que a igreja começou a surgir problemas também. Quando a igreja cresce, surge problema. Eu contesto os ministros que diz que a igreja tem problema. Não. A igreja, ela surge problemas, mas os problemas são sanados.
Não é? Tem professor, tem homens de Deus aqui. E tem pessoa que prega a igreja, tem problema para justificar a sua preguiça de se posicionar. Porque quando surgiu o problema na igreja primitiva, quando houve murmuração, pastor David, as viúvas começaram a questionar. Só chega a oferta, ajuda para judias, nós que somos gregos, não está chegando nada. Começaram a murmurar, o que os apóstolos se posicionaram, falaram assim, nós não vamos deixar a oração nem a palavra. Mas levantem de vós 7 homens, cheios do Espírito Santo, ao quesito, de boa reputação e de sabedoria, aos quesitos, que tem pessoa por aí que não é nem batizado com o Espírito Santo, que está envolvido na obra, irmão. Quando você aceita Jesus, você é salvo, irmão. Mas você quer trabalhar para Jesus, se enche do Espírito Santo de Deus. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele se apodera da tua vida e você vive a experiência do novo nascimento. Mas quer trabalhar para ele, se encha do Espírito Santo de Deus. Deixa ser dominado por ele. Por isso que Jesus falou, vai pregar, mas antes fique em Jerusalém, porque não dá para trabalhar sem poder. Não dá para trabalhar sem graça. Porque evangelho não é um discurso, uma palestra. Essa palavra tem poder, irmão. E ela já está trabalhando aqui nessa noite. Aleluia. Surgiu o problema foi sanado. Levanta homens para administrar essa parte tão importante. E foi sanado o problema. Quando surgiu o problema de hipocrisia, mentindo acerca do Espírito Santo, estava pegando a metade da oferta, falando que está dando tudo, mentindo no altar, já caiu duro. Essa conversa, mentiroso não tem que colocar a mão no sagrado não, irmão. Para trabalhar para Jesus, para colocar a mão no sagrado, para assumir o microfone, para estar na porta, tem que ter verdade com Jesus, sinceridade, e deixar ele transformar. Até, Pio. Meu Deus, eu estou tentando mandar passar assim. Meu Deus, Deus me usa assim, irmão. Que é o que precisa ser pregado nesses últimos dias. Não é? Que nós estamos escandalizados pelas igrejas por aí. Que se diz igreja, mas não é. Não é igreja, irmão. Está pior do que a igreja de Laodiceia, porque na igreja de Laodiceia Jesus estava na porta batendo para querer entrar. Tem igreja que se diz igreja, Jesus não passa nem na porta. Que Deus continua santa ainda. Essa palavra que eu prego para você aqui, não é qualquer altar que você ouve não. Porque a verdade está sendo banalizada. É isso que está acontecendo. A palavra de Deus está sendo pregada, as pessoas estão fazendo cara feia, fazendo biquinho, rejeitando, e o pior agora, estão torcendo e usando daquilo que era para trazer temor para a igreja, estão banalizando e zombando. E a igreja está na onde? Eita! Jesus chamou eu e você para denunciar, irmão, para reprosar publicamente as obras infrutíferas das trevas. Por isso que eu falo, salvação vem com responsabilidade, né? Salvação vem com compromisso, irmão. Fica olhando com essa cara de assustado para mim não, que eu vou pregar tudo aqui. Salvação vem com compromisso e responsabilidade. Está pensando que você só veio para ser salvo? Não. A salvação é a dádiva mais importante, poderosa, agraciada que Deus nos deu. Mas com a salvação tem compromisso. Não é só no pecar não. Você não pode fazer vista grossa não, irmão. Se posiciona. Se você não está adulterando, mas você está sendo cúmplice do adultério dos outros, você vai receber a culpa também.
Você não está mentindo, mas você está fazendo glória da mentira. Fala toda a verdade, senão vai sobrar para você também. Eita Deus. Não é, pastor? Eu estou mentindo, eu tenho que dar respaldo bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 30 e uma coisa. Os professores estão aqui, não posso errar o endereço. 32, eu acho. Eita, deixa eu dar uma colada aqui. Porque eu não vim pregar o que a igreja quer ouvir, nem que eu quero pregar. Porque eu sei que depois de descer dessa tribuna aqui, o preço que eu pago com Deus é 32 mesmos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Esse aqui já está derrotado, acabou para eles. Além de ele estar na prática, ele está consentindo. Só que tem crente que não está na prática, mas está consentindo, fazendo vista grossa. Se Deus te levantou na tua casa, tua família, se posiciona lá como homem e mulher de Deus naquele lugar. Eita Deus. Porque Jesus te levantou para você fazer a vontade de Deus, não a tua. E eu posso um pouquinho mais fundo? Jesus te levantou, não foi para fazer a vontade da tua esposa, nem você fazer para o teu esposo. Porque tem coisas que você vai poder, irmão, agradar a tua esposa e a Deus, mas vai ter uma hora que você vai ter que se posicionar. Ou você agrada a ela, ou você agrada o Senhor que te chamou. Esse é os quesitos, irmão, para que você possa assumir a obra na casa de Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo, de boa reputação, tem que ter testemunho, e tem que ter sabedoria. Tem gente que quer trabalhar na casa de Deus, mas não busca a mente de Cristo, que se encontra nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Quer servir a Jesus segundo as suas próprias ideologias, o que você está ouvindo, mas Jesus está falando, o manual está aqui para trabalhar para mim. Eita, caia, sube. Eita Deus. Tem que ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação e sábio, inteligente. Vai buscar a sabedoria como? Orando e lendo Bíblia. A sabedoria vem do alto, orando e lendo Bíblia. Aqui não aprende só quem não quer, porque eu acompanho os vídeos. Aqui tem culto de ensino. Oxi. Só não aprende quem não quer, né? Quem querer vir em culto de avivamento sem estar aqui no culto de ensino para aprender, não vai avivar nada. Não tem avivamento. Existe muita definição para a palavra avivamento, mas o que eu mais gosto é se tornar mais do que vivo. Eu amo essa expressão. Para se tornar mais do que vivo é só por meio da palavra de Deus. Só sendo gerado de novo. E Pedrão, ele está na liderança, justamente com Tiago, o irmão de João, Tiago, meio irmão de Jesus, que agora se converteu de verdade. Então o colégio apostólico está lá em Jerusalém, está pregando, Deus está confirmando a palavra por sinais de prodígio e maravilha. Só que isso está incomodando Herodes, isso está incomodando fariseus, escribas. E o povo que está incomodado com a igreja que está crescendo, está aqui tentando maneira de parar a igreja. Ele está vendo aquela grande multidão, Deus operando, pessoas sendo punidas, pessoas sendo levantadas, pessoas sendo curadas, Deus operando milagre, o inferno incomodado. E a Bíblia diz que esses homens começam agora ser uma pedra no sapato dos apóstolos. Só que não adianta, irmão. Nós já sabemos o resumo da história.
quanto mais combate contra o povo de Deus, isso é adubo, vou usar essa expressão porque Deus falou assim hoje, isso é adubo para a raiz, para fortificar, crescer e dar fruto. Eu vou usar esse né? Tá na linha. E o povo está combatendo. E o pior de tudo, que a Bíblia diz que os saduceus não aprenderam com Jesus. Se levantaram contra Jesus, viram Jesus morrer, ao terceiro dia ressuscitar. Mas mesmo assim eles ficaram condoendo-se em inveja contra os apóstolos do Senhor. Aí Herodes, ele vai ter uma ideia de ele querer combater a liderança da igreja. Talvez ele pensou: se eu parar o pastor, eu paro o rebanho. E nós sabemos que Pedro, ele passou pelo menos por 3 prisões. Pedro não roubou, não traficou, não furtou, não. Injustamente passou pelo menos por 3 prisões. Só que as prisões que Pedro passava, Deus, ele sempre honrava Pedro. Talvez Herodes falou assim: vou parar. Matou Tiago ao fio da espada. Tentamos parar Pedro 2 vezes. Dessa vez nós vamos parar Pedro de uma vez por toda. Trazendo para a linguagem de hoje, parece que Herodes, ele vai colocar Pedro no RDD, prisão de regime disciplinar diferenciado. Porque ele vai ordenar 16 soldados para prender Pedro, para guardar Pedro. Porque Pedro escapou 2 vezes, eu quero ver escapar dessa. Talvez ele está falando assim: agora eu já batei em Tiago, só falta parar Pedro. Eu paro Pedro para a igreja, não para, porque a igreja não está constituída em... Ai, me tarabassuba. Talvez o inferno possa pensar: se eu levantar contra a liderança, eu paro a igreja. Não para, porque o sangue foi derramado. Esse rebanho tem poder. Subidépio. Vou parar o pastor para a igreja. Não para nada. Talvez a notícia chegou no ouvido de Herodes. Um dia Jesus falou que é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Interpretaram errado, achando que estava falando de Pedro. Só que Jesus estava falando de si mesmo. Porque ele é a pedra angular de esquina, o alicerce da igreja. Que tem pregador que prega isso aí daí, né? Pedro, você tem uma ideia, existe uma igreja, a tradição, a história diz que tem uma igreja construída, edificada, e debaixo dessa igreja está os restos mortais de Pedro. É o que diz a tradição sobre essa pedra. Oh meu Deus, coitado de Pedro, né? Oh meu Deus. Só que Herodes entendeu errado, irmão. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Porque Deus permitiu Tiago morrer ao fio da espada. E agora? Mas por que ele não teve? Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que você vai perguntar para o seu pastor não vai saber responder. Porque tem propósito, tem coisas que é só com Deus, irmão. Deuteronômio não fala que as coisas é reveladas para mim e para você. Mas tem coisa oculta, trabalhar o agir, os intentos de Deus, ninguém entende. Deus podia ter livrado Tiago, poderia, mas não livrou. Tiago foi morto ao fio da espada. E a Bíblia diz que Herodes, vendo que o povo gostou disso, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus está gostando, porque está tendo derramar de sangue, a pessoa está perdendo a cabeça. É os judeus, o povo eleito está se satisfazendo com o sangue que está sendo derramado. Hoje só mudou só um pouco as coisas. Não vou nem entrar nisso. Só que a Bíblia diz que quando eles viram que o povo gostou que Tiago morreu ao fio da espada, chegou a tradição dos panzás, a Páscoa. Eles vão prender Pedro pela 3ª vez, a colocar Pedro nessa prisão.
E colocando Pedro nessa prisão, coloca Pedro algemado, 2 soldados, uma à direita e uma à esquerda, 16 soldados guardando a prisão, com 2 portas, uma porta de ferro, com uma estrutura tremenda, de uma maneira que Pedro não pode sair de lá de jeito, de maneira nenhuma, segundo a visão humana. Só que a Bíblia diz que ao tempo que Pedro estava preso, guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Pedro, ele está na prisão, só que a igreja está fazendo contínua oração pela vida de Pedro. A igreja não está vendo, pastor Luiz, mas enquanto Pedro está na prisão, dormindo, algemado, decretada a morte, só esperando a festa passar, para ser apresentado para os judeus diante de Herodes, para ser decapitado, ter o mesmo fim que Tiago, a igreja não está vendo a situação, mas sabe da notícia. A igreja não está vendo o que Deus está fazendo, o que está acontecendo lá, mas mesmo sem saber o que está acontecendo, sem ver, a Bíblia diz que a igreja está orando continuamente, alabaxeme para fúmia, a favor da vida de Pedro. Escuta uma coisa, a igreja ela está orando aqui, a igreja não está vendo anjo, não tem ninguém profetizando, não tem ninguém falando em língua, não tem ninguém pulando no mistério, não tem ninguém chorando, mas a igreja está orando aqui. Deus está enviando um anjo lá da eternidade na prisão para salvar Pedro. Eu vou repetir, a igreja está orando aqui, não está vendo nada, mas o resplendor da glória de Deus já está invadindo o cárcere, lá onde o Pedro está. Ai, a igreja não está vendo, mas está orando aqui, e as prisões das mãos de Pedro está sendo despedaçada lá. Acho que você não está crendo não, viu? É palavra revelada que Deus me deu aqui no altar. Falou de restauração, de restituição. E Deus falou para mim no meu coração, tem resposta de oração também. Eita, mas pastor, não vi nada, tudo bem. Você não viu nada, mas você orou aqui, e Deus já enviou o anjo lá. Ai, meu Deus, o papai está confirmando aqui no altar. Você orou aqui, orou. Pastor, não vi nada, tudo bem, você não viu, mas o anjo está chegando com as patas embanhadas e está fazendo a obra. Ai, de cada sumi, e cada ânsia. Calma aí que você vai acordar em nome de Jesus. Meu Deus, está dando sono. Irmão, crê nisso em nome de Jesus. Quem orou aqui quando chegou aqui? Quem está orando? Deus falou, você orou aqui, eu enviei lá, tá? Meu Deus! Você orou aqui, o anjo já foi lá, o resplendor já brilhou. Ai, e prisão está sendo despedaçada naquele lugar, e tem vitória no meio dos teus. Assume. Porque você está orando por alguém que você queria que está aqui, mas não está. Aí Deus está falando, estou enviando um anjo lá com livramento, e prisão estão caindo por terra. Você vai contar o testemunho, você vai. A igreja orou aqui, o anjo enviou lá. A igreja orou aqui, o resplendor saiu lá. A igreja orou aqui, as correntes caiu da mão de Pedro lá.
A igreja está orando aqui. O anjo está acordando Pedro, falando: Pedro, cinja a tua sandália, joga a capa no ombro, porque o ministério não acabou. Tem alguém orando por você, Pedro. Eita! Ei, carrachébia! Deus me deu aqui agora. Você está orando por alguém que tem ministério, que desistiu, jogou a capa, tirou a sandália, só que o anjo está indo lá, vai viver uma experiência com Deus, vai vir te contar a palavra do Senhor. Meu Deus! Deus está devolvendo autoridade para crente aqui nessa. O inimigo tentou te parar, paralisar, só que cinja a sandália, fica parado não. Deus chamou para caminhar. A obra não acabou ainda não, irmão. Tem muito para Deus realizar ainda. Ei, tchepia, tamanho de que me gamanchou de que me plamácio. Eu creio no evangelho de poder, irmão. Eu quero o evangelho de poder, irmão. Aí, te que me de quebro. Ei, te que me plamácio. Tem crente que falou assim: já vivi o que tinha que viver, já vi tudo que tinha que ver. Aí Deus está falando essa noite para você: viu nada, aperta a tua sandália, não deixa acabar a autoridade, você vai viver coisa ainda extraordinária, assim diz o Senhor. Aí de quebro, manchou da cara súbia. Deus tem que me passar. Deus está na Pachébia, Deus está na Passúnica da Ásia, neste lugar da Súnica. Meu Deus, que mistério é esse? É de quem é? É de que? Ai, de come pra Vassúbia. Deus vai fazer, irmão. Deus já está fazendo. Até Haiti, o evangelho é de poder, de poder. O evangelho é de poder. O inimigo viver parado, irmão. Deixa, irmão, deixa, irmão. Deixa Deus trabalhar na vida, irmão. Recebe quem quer receber. Ai, a do que hoje a cama de orébia. Que me vaza. O inimigo que estiver parado, o inimigo que te paralisar, só que hoje, para vergonha do inferno, você sai daqui. Tem renovo na casa. Tem batizador, tá na casa. Batizador tá na casa. Fica olhando pra minha cara gorda não, irmão. Adora a Deus aí, ó. Ai, a mão de que me haja. Deus mistério. Ataca. Ataca, subir de pé. Ali, a mão de cai. Até que roube. Ai, que mamócia. Tem que ir pra paixão de guerreiro. Eu falei que você não ia entender. Você não tá entendendo, não tá vendo, mas Deus tá trabalhando aqui, ó. É para lá, isso de que uma súbia. Tem que me ouvir. A cada que a manchou de que senhor. É a palavra de Deus que faz isso, irmão. Cai te que me plama soube. Tai que desce. Mandai arabaxoubia. Eu vou voltar a pregar, calma, deixa Deus trabalhar. Eu vou finalizar aqui a mensagem lá na soube. Rei pra faixo toque direto. Rei pra faixo toque de Ásia. Tem anjo tique fácil. Tem anjo de Deus trabalhando, irmão. Cada intérpio pra vassúbia. Ai que me providência.
Ai, prefácio. Aqui de quem me fome. Tem que ir pra face do que desce. Labanchou de que dessobia. Deus está lá pra sobia. Deus está quebrando a chibacumbaria. Tiguiou. Repipe a cala subia. Cume provácio que trazia enfermidade. Mas Deus chegou primeiro, está repreendendo aqui. Nesta câmara sub de câmbio. Nesta noite. Se ora aqui, Deus responde lá. Ai, meu Deus, cadê minha oração? Meu Deus, vou voltar a pregar. Papai está na casa. Querida, eu sou manes. Que me prova dará sobre de que. Meu irmão, a igreja orou aqui e Deus respondeu lá. Só que o mais terrível é que Pedro é um homem que tem intimidade com Deus. Pastora, Pedro, ele está vivendo um sobrenatural. O anjo desperta, manda colocar a sandália, jogar a capa sobre os ombros. E o anjo começa a conduzir a Pedro. E a Bíblia diz que passa a primeira guarda, a segunda guarda. Naquela época não tinha, mas Deus criou naquela hora portão automático, porque o portão abriu por si mesmo, diz a Bíblia. Eita glória. E a Bíblia diz que quando Pedro ele passou, o anjo se apartou dele. E quando o anjo se apartou dele, Pedro está na rua. E a Bíblia diz que Pedro ele vai começar a considerar isso aqui. E vai dizer: agora sim eu sei verdadeiramente que Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Olha que coisa terrível, pastor. Pedro era um homem que tinha tanta comunhão, intimidade com Deus, que o que ele estava vivendo na realidade, estava pensando que era a visão do céu. Pedro viu o céu aberto assim, irmão, ó. Visão aberta, pastor David. Como é que pode um camarada ser acordado pelo anjo, o anjo tocar nele, conduzir ele, e ele achar que isso é uma visão? Que visão, hein? Tem que ter muita intimidade para considerar isso uma coisa como uma visão do céu. Às vezes Deus começa a abrir a visão, fala: mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. Ele fecha, fala: oh meu Deus. Imagine Pedro está caminhando, está andando, está achando que a visão não é real, Pedro. Meu Deus, quem tem que ter intimidade, comunhão é outra coisa. Só que o mais terrível, que quando Pedro começa a considerar essas coisas, a Bíblia diz que ele vai na casa da irmã Maria. E a casa da irmã Maria é justamente onde a igreja está orando por Pedro. Ah, você não está ligado não. Não, Pedro agora já está liberto. Deus operou o sobrenatural em virtude da oração da igreja, que está reunida na casa da irmã Maria. Pedro não está sabendo quem está orando por ele, mas Pedro chega na rua, começa a considerar, ele vai bater na porta daquele que estava orando por ele. Como é que pode? Tem resposta de oração aqui nessa noite. Irmão, não prego isso não, prego exortação, porque Deus, meu chamado é esse. Mas Deus está dizendo aqui que a oração que é feita neste lugar está tendo resposta, está se movimentando e circulando o céu da eternidade. A igreja orou, Deus libertou, e aquele que foi liberto foi bater na porta daquele que estava orando por ele. Você está preparada? Está preparado? Você não orou? Você não pediu? Você não buscou? Aquele que você tem orado pode ficar tranquilo que vai bater na tua porta. Vá acertar o teu endereço, porque quem vai guiar vai ser o Espírito Santo de Deus. Como é que pode? A Bíblia é muito terrível. É isso mesmo, pastor Heresia?
está aqui, considerando, ele vai bater na porta daquele que está falando por ele. Eu vou insistir isso aqui só mais uma vez. Eu sei que nós estamos vivendo um dia difícil, as pessoas aqui nessa noite de Deus. Mas eu vou repetir isso aqui. Pedro considerando, ninguém falou para Pedro, Pedro, a irmã Maria estava orando por você, eu não vou lá louvar ela, edificar a fé dela, não, ninguém falou. Pedro estava sozinho na rua, o anjo já tinha ido embora. O anjo conduziu ele até a rua e foi embora. A direção que Deus foi o Espírito Santo de Deus. Vai lá, rachando a súbia. Meu Deus. Ninguém precisou falar, vai lá na casa da irmã Maria. Irmã, benção, orou muito por você, Pedro. Eu vou lá. Não. Pedro, considerando, foi lá e bateu na porta. E quando ele bate na porta, e eu começo a pregar agora. Calma, estou brincando, igreja. Pedro bate na porta. O círculo de oração está reunido. Está orando. Porque o círculo de oração, hoje em dia, é o setor mais carente da igreja. Não é, pastor? Se aqui não for, glória a Deus por isso. Eu vim para cá. Infelizmente, o círculo de oração deveria ser o departamento mais poderoso da igreja. Deveria ser o culto que devia mais lotar a igreja, era o círculo de oração, o culto de ensino. Isso aí revela a saúde espiritual da igreja. Num congresso está todo mundo bonitinho, coloca o melhor terno, o melhor vestido, dá um tapa no cabelo, né? Esperando, vem com o louvor preparado para louvar, né? O varão não pega ele na Bíblia, mas hoje eu vou com um versículo preparado, quem sabe. Mas na hora de aceitar para aprender, na hora de colocar o joelho no chão para calejar, não quer vir. Aí, ó Deus revelando a tua saúde espiritual. O círculo de oração está lá reunido. Pedro vai bater na porta. Quando Pedro bate na porta, rode uma jovem. Ó, que exemplo essa juventude. Uma menina, uma jovem, estava lá reunida, pelejando a oração pela vida de Pedro. Só que quando ela consegue reconhecer que é a voz de Pedro, a Bíblia diz que ela corre para dentro. Nós lemos isso daqui. E quando ela corre para dentro, ela vai falar assim: Pedro está aí na porta. A igreja agora era para glorificar, pular no mistério de um pé só, falar em língua. Só que a igreja vai dizer para a menina: você está fora de si? Trazendo para o vocabulário a linguagem dos dias de hoje, ele está falando: você está louco? Eu não sei, porque essa igreja já estava orando, já entrou naquele sistema, sabe, mecanizado, que ora, mas sabe que Deus não vai nem responder. Vou orar porque eu vou lá para orar. Ou porque a igreja estava orando e estava tão estremecida porque tinha perdido Tiago. Ou eu não sei. Só sei que quando a igreja orou e quando veio a resposta de oração, a igreja não creu. Eu cheguei aqui, tá vendo? Ainda bem que Jesus deu esse versículo, porque tem gente que não está crendo aqui não. Pregando aqui, o senhor está olhando para minha cara gorda, assustada. Né? Você está pensando que eu vim aqui? Pregação não é teatro nem novela, não tem nada ensaiado aqui não, irmão. Deus falou que responde oração. Meu Deus. Mas tem crente, sabe por que está desacreditando a tua resposta? Porque está confiando na tua própria força. Meu Deus, Deus está falando aqui que você está medindo a sua própria santidade. Meu Deus, Deus está falando assim que não é na tua força, não é na minha. Deus está falando: eu te conheço, é na tua pouca força. O que me atrai na resposta da tua oração é a tua sinceridade. Deus está falando: eu sei que você tem que melhorar, mas eu tenho a resposta essa noite para você, pela sinceridade do teu coração. Meu Deus! Ó, Deus está me dando um versículo aqui. Porque Pedro, quando falou para aquele homem, para nós, não tem ouro, não tem prato nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda, pulou, que alvoroço, o nome do Senhor foi glorificado. Todo mundo está olhando para Pedro, maravilhado, porque todos sabiam que ele tinha 40 anos e nunca tinha andado.
Bíblia. Aí Pedro, ele atribuiu a quem deve toda a honra e toda a glória, não, a Jesus Cristo aquele. Deus vai responder você no momento que você menos espera. Sabe para quê? Para você atribuir a glória para quem deve receber glória e honra. Porque eu já vivi experiências assim, irmão. Quando eu estava no melhor momento de oração, melhor momento de consagração, melhor momento de subir do monte, eu falei, agora o céu vai descer, o reboliço vai acontecer. E Deus fala assim, eu não vou falar nada com ele. Aí no momento que eu estava pedindo a morte, que nem Elias, e Deus fala assim, abre o céu, desenrola o rolo e fala assim. Aí você começa a chorar, mas eu não mereço. Ele falou assim, mas é isso mesmo. Porque quando você achar que o céu vai abrir porque você orou, acha que eu estou te devendo, eu não faço nada. Arabancho da cada súbia. Tem crente que está fraco espiritualmente aqui, e Deus está falando, eu sei, o homem não sabe, mas eu sei, e eu tenho trazido resposta de oração, para edificar a tua fé e renovar a tua esperança, diz o Senhor. Só que quando a igreja fala, menina, você está doida, pode ser até um anjo, mas Pedro não. Ó, a igreja crê que podia ter um anjo batendo na porta, mas não Pedro. Mas como é que pode isso? Porque a Bíblia deixa bem claro que um dos requisitos que é inegociável você receber resposta de oração é você crer. Não é, pastor? Pastor, isso aqui está certo agora. Que professor aqui é? Jesus falou diversas vezes: tudo que pedir crendo, recebereis. Se você pedir para esse monte, se precipita no mar, crendo e não duvidando no teu coração, será. Então, o que é imposto? A condição inegociável para que eu e você recebamos resposta de oração é crer. E como que a igreja recebe a resposta de oração e não crê? Pelo contrário, repreende a menina, e mesmo assim está vindo resposta no ambiente. Não está na Bíblia e no Google. Mas o Espírito Santo de Deus falou grandemente no meu coração. Deus ele falou assim: quando falta fé, mas tem unidade, eu opero no ambiente. Porque não foram todos unânimes que olhou para aquela jovem e falou: você está fora de si. Foi uma voz, né? Então não era todos que estavam desacreditando. Tinha alguém que estava no meio e estava crendo na resposta da oração. Aí sabe o que Deus está dizendo? Se tem unidade, eu trabalho no ambiente. Por quê, pastor? Porque se faltar amor aqui, tem amor aqui. Se faltar perseverança aqui, tem perseverança ali. Se faltar repreensão aqui, tem repreensão ali. Porque nem todos que estão no mesmo ambiente estão debaixo do mesmo propósito. Mas Deus está dizendo: se tiver concordância neste lugar, eu continuo operando nesse ambiente. E eu finalizo aqui. Já tem gente olhando para o relógio. Aleluia. Né? Crisane, prepara um louvor, um pipoco do céu, em nome de Jesus. Quem aguenta mais um louvor em nome de Jesus? Eu vou recapitular a mensagem. Você orou aqui, Deus trabalhou lá. E Deus está falando, não é sobre a tua força, é sobre a minha. Eu posso dar um respaldo bíblico? A igreja de Filadélfia, o que Jesus falou? Tem uma porta aberta e ninguém fecha. E qual que eram as características a princípio daquela igreja? Tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Então a igreja não é forte. Existem muitos quesitos para definir o que Jesus está dizendo acerca de fraqueza. Um vai dizer que é acerca da finança,
que tinha poucos membros, né? Mas a maioria das vezes, quando a Bíblia diz acerca de fraqueza, nós entendemos que é fraqueza espiritual. Nós vemos diversas vezes os servos do Senhor assim. Elias acabou de derramar fogo do céu, estava debaixo do pé de Zibe, depois na caverna pedindo a morte. Fraqueza espiritual. Deus foi de toma alimento. No momento de maior fraqueza, Deus falou assim: eu tenho uma porta aberta. Te responde a oração. Você vai vir que testemunhar isso daqui. Isso aqui é para quem crê em nome de Jesus. Você vai vir que testemunhar. Você vai falar assim: pastor, bateu na minha porta mesmo, o telefone tocou mesmo, chegou a mensagem. Fácil. Aí Deus fala para você nesta noite: continua só na comunhão. Só continua debaixo da direção que esse altar está te dando. Não questiona o teu pastor não. Ora por ele, para ele continuar na direção de Deus. Porque evangelho é isso, irmão. É diversidade e unidade. Onde eu congrego, eu não penso igual meu pastor, não tenho a mesma opinião que ele. Mas a unidade tem que prevalecer. O respeito. O pastor falou que eu tenho que orar, Senhor, dá direção para ele não falhar na orientação do teu espírito. Penso diferente, mas a unidade é mesmo, porque o propósito não muda. Em nome de Jesus. Qual que é o nome dos teus pés, se o pastor me permitir? Amém, pastor? Em nome de Jesus. Com alegria. Porque esse friozinho dá sono mesmo. Em nome de Jesus. Mas Jesus está operando nesse ambiente aqui, igreja. Ai, é soba da cúpia. Ela vai louvar, louva com alegria com ela. Os teus olhos fechados. Já com alegria, sabendo que Deus já te respondeu nesta noite. Eu não sei se o frio passou ou o calor do céu desceu aqui neste altar, viu? Meu Deus! É confirmação de Deus. Deus vai operar na sua vida, na tua família. Tem alguém da tua família que você queria que estivesse aqui, mas não está. Mas Deus está indo lá para um livramento do céu. Limpe para fácil. Essa senhora de óculos aqui, ó. De que terei-me para mancho de cássia. Que Deus fala que tem muito mais para te dar, viu? De que para súbia. E Deus conhece a força, mas posso falar? Ele está falando que quer mais de ti. Ai, de cada soterefácia. Porque Deus fala que quanto mais você fica firme na minha presença, eu assunto, tem que me ataque meu para sob de épia. Ei, te taca, ela manchou o quem me passou, porque tem gente que você queria que estivesse aí do teu lado, sentada. Quem era manchou, tem que me passar. As tuas vidas aqui não tem sido em vão, viu? Ai, que chame de épio. O que Jesus manda te dizer é tudo ou nada. Ai, cada eu lembro fala sobre. E pipome te canjarácio. E a face eu tô que dirécio. Tem um mistério de Deus sobre a tua vida. O azeite era pouco aos olhos da viúva. A princípio, na verdade, ele nem lembrou que tinha um pouco de azeite. Eu não tenho nada. Ah, lembrei, tem um pouquinho ali. Ele falou assim: é o suficiente, fecha a porta. Deus está falando: na tua pouca força, lá vai a subderrécio. Eu tenho que ir para passou. Eu trago aquele, tenho que mandácia. E preponte que desce. Mandar a subdicácio. E Deus manda te dizer: a minha graça te basta. Amém? Lá baixo. Bate a palma para Jesus, diga: glorifica. Solta. Glória a Deus, aleluias.
disposição. Adora, igreja. Para aprender de ti. Louva Ele junto. Me dá Você disposição veio para adorar Ele. para mergulhar no mar da oração. Deus está aqui. Mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Você quer mesmo? Pra te sentir de novo. Renovo, renovo, o que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto de novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Papai querido, toque em nossas vidas nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E tem renovo na casa, tem. E tem renovo na casa, tem. Renovo Glória a Deus. Tem renovo na casa. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. O Espírito Santo de Deus, ele é mais interessado em te encher do que você mesmo.
O Espírito Santo, Ele te dá graça, Ele te dá força, te sustenta. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor.